Bom, eu votei mais uma vez contra a LOA. Eu queria explicar os meus motivos. Em primeiro lugar, eu venho questionando, desde o primeiro ano do meu mandato, o método, como se organiza, como se vota o orçamento no Rio de Janeiro e no Brasil, de uma maneira geral. Sempre lembro aqui que o parlamento surgiu na Inglaterra para fazer o orçamento, para que o rei não pudesse fazer o orçamento sozinho. Hoje o que acontece na cidade do Rio de Janeiro é que o rei, o prefeito, faz o orçamento sozinho. O orçamento é enviado para essa casa e não há um debate sobre prioridades, sobre os programas. O que há é um acordão em que cada vereador ganha R$800 mil para fazer obras paroquiais, para consertar uma praça, para asfaltar uma rua, e em troca desses R$800 mil, todos se unem, a maioria se une e vota no orçamento do jeito que o prefeito quer. Detalhe, além do orçamento ser autorizativo, essa Câmara Municipal ainda autoriza o prefeito a remanejar 30% do orçamento da maneira que ele quiser. Nós preparamos, inclusive, não foi aprovada, uma emenda para que fosse limitada o remanejamento, já que a gente não conseguiria, aprovar o fim do remanejamento. A gente propôs que pelo menos fosse estabelecido 30% por programa, porque do jeito que acontece hoje, a gente aprova uma série de programas e o prefeito, ao remanejar 30% do orçamento, mais de R$9 bilhões, ele pode simplesmente acabar da verba zero para inúmeros programas aprovados por essa casa e pode pegar programas que aparentemente não seriam prioridade e terminar virando uma prioridade de fato. Essa Câmara Municipal cumpre os ritos legais para aprovar o orçamento, mas não move uma palha para que a sociedade possa participar do debate sobre orçamento. Fazemos audiências públicas extremamente esvaziadas, sem a participação efetiva da população, apenas para cumprir o ritual dito democrático. Um orçamento feito de maneira democrática, cidadã, em primeiro lugar, ele teria que ouvir a população, teria que perguntar para a população quais são as prioridades, teria que organizar mecanismos para que a população pudesse apresentar suas demandas. A gente tinha que começar o debate pelas necessidades. A gente tinha que olhar, por exemplo, para a Secretaria Municipal de Educação e perguntar quanto tem que ser o orçamento da Secretaria de Educação para, por exemplo, eu sempre repito isso aqui, garantir o mesmo investimento por aluno na rede municipal que é garantido para os alunos das escolas federais na nossa cidade. O orçamento teria que ser 3 vezes maior do que é o orçamento hoje. Um estudante do município custa R$5 mil por ano, enquanto o estudante da União custa mais de R$15 mil por ano. Aliás, recentemente foi publicado um relatório mostrando que o gasto por aluno na educação brasileira é dos mais baixos do mundo, apesar do Brasil ter um percentual entre os mais altos do mundo de PIB investido na educação. Bom, mais uma vez, o governo não cumpriu o limite de 25% mínimo das receitas líquidas para a educação, mascararam de novo o orçamento, incluindo gastos como, por exemplo, o pagamento de nativos, que não poderia estar incluído nessa conta. E, ao mesmo tempo, a cidade vem, por conta da Copa do Mundo e das Olimpíadas, principalmente, vivendo um processo de crescente endividamento. Só esse ano, as operações de crédito são de R$1,9 trilhão. Os gastos
com juros e amortização da dívida acumulados no período de 2013 a 2016, deve alcançar 4,2 bilhões, e o cronograma da Prefeitura divulgado na prestação de contas de 2014 é que a partir de 2018 os gastos com pagamentos de serviços da dívida alcançam o patamar de 1,8 bilhão atual. Então nós não obedecemos o princípio de que cada vereador deve apresentar emendas de R$800 mil. Apresentei 32 emendas, que totalizaram 53 milhões de reais do orçamento, né? E não pudemos apresentar essas emendas, retiramos as emendas, reapresentamos com R$800 mil para tentar garantir alguns programas, como, por exemplo, a compra de material didático de história e cultura afrodescendente para os nossos professores do município. Conseguimos aprovar uma emenda para que seja destinado recursos à implantação da Lei 5.858, de minha autoria, que trata do combate do machismo nas escolas. Apresentei emendas para capacitar os usuários de serviços residenciais terapêuticos, né, de abuso de drogas, para atuarem colaborando com o próprio sistema, né? Infelizmente, a gente mais uma vez viu o orçamento do Rio de Janeiro ser aprovado sem participação popular, sem discussão com a população, sem que os vereadores tivessem liberdade e talvez até interesse de realmente apresentar um debate sobre o orçamento da nossa cidade. E no final das contas, estamos aqui aprovando uma peça de ficção, porque nós estamos autorizando o prefeito a pegar 30%, 9 bilhões de reais, e mudar da maneira que ele quiser, encerrando qualquer um dos programas aprovados aqui, ou, né, transformando em prioridade programas que não foram apresentados como prioridade. Por isso, mais uma vez, eu votei contra a lei do orçamento anual.